Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fabrício aqui. Claudinha aqui, tudo bem com vocês? De antemão, já queremos muito agradecer todos vocês que já se inscreveram aqui no nosso canal, que interagiram conosco no nosso primeiro vídeo. Muito obrigado. Continuem aqui com a gente. E hoje, no nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a seguinte pergunta: por que é tão difícil a gente se entender? É difícil, gente? Meu Deus. Muito. Por que homem e mulher têm uma dificuldade e é tão desafiador para se comunicarem, mesmo querendo se fazer entendidos? Às vezes parece que a gente tá falando outra língua, né? Grego. Libanês, aramaico. Por que isso acontece? Não é por acaso. E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui nesses próximos minutos. Então, gente, de fato, nós somos diferentes. Nós fomos feitos por Deus de uma forma diferente, porque nós temos propósitos diferentes. E por isso, na hora de nos comunicarmos, existe essa diferença. Porém, essas diferenças do universo masculino para o universo feminino é para nos complementar, é para potencializar a nossa relação, mas não para rivalizarmos. E isso é muito fácil de acontecer. Exatamente. Foi o que aconteceu depois do pecado original, lá no Éden. A primeira coisa que acontece na relação entre homem e mulher depois do pecado é que eles começam a rivalizar, né? Adão começa a falar: foi culpa dela, foi a mulher que tu me deste. E eu imagino que ela não ficou contente com isso. Então, essa deturpação começou lá. Agora vamos lá. Meu bem falou que nós somos diferentes. Por exemplo, o homem, a sua função, a sua constituição foi projetado para resolver problemas. Desde lá atrás, quando a gente vê os primórdios, né? Os primeiros homens, a gente vai ver eles tendo que caçar, proteger, tomar decisões, resoluções. Então a mente do homem funciona mais ou menos dessa maneira, que é muito diferente da mente feminina. Exatamente. Nós fomos feitas para auxiliar. E desde também a antiguidade, nós nos ocupamos muito, né, com tarefas que requer sensibilidade. Nós temos a capacidade de prestar atenção em muitos estímulos, perceber muita coisa à nossa volta. Por isso, nós mulheres temos uma visão ampla, porém curta. Em contrapartida, nós homens, uma visão estreita, porém longa. Quando nós falamos de uma visão feminina mais ampla e mais curta, significa que a gente, ao longo do dia, vê muita coisa, pensa em muita coisa, vários assuntos, enxerga tanta demanda, vários detalhes, tantas necessidades. É um olho no peixe, outro no gato. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, né, porque nós somos mais detalhistas, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente também se agita muito, porque a gente acha que tudo é urgente. Por isso, essa visão mais curta, porque a gente acha que tudo é pra agora, né? Se não resolver agora, não vai dar tempo. Não é isso mesmo? E nós, homens, a gente tem uma visão mais estreita porque a gente não vê tantos detalhes. Às vezes a gente deixa passar despercebido algumas demandas porque a gente olha a longo prazo. Então é uma visão longa no sentido de resolver os problemas, de pensar como nós vamos dar o próximo passo, para onde a gente tem que ir. Isso mostra a perfeição como nós somos criados. Porque se nós homens não tivermos o auxílio das nossas esposas para percebermos as demandas, a gente deixa passar muita coisa e a gente vai ser afetado por isso. Quando isso se une, a gente fica muito mais forte. E hoje a gente quer dar uma dica, ajudar aí o que a gente tem tentado viver aqui na nossa casa, na nossa relação. Nós queremos falar sobre algo prático que pode ajudar vocês a se comunicarem melhor. Nós vamos falar aqui sobre os 3 As. Então a gente vai falar sobre 3 As para os homens e 3 As para nós mulheres praticarmos. Isso. Então vamos lá. Para os homens, os 3 As são: lembra aí, homens? Primeiro A, acolha. Segundo, acalme. E o terceiro, aponte. Como assim? Vamos passar rapidinho em cada um deles aqui. Vamos lá, o primeiro, acolha. Normalmente, quando as nossas esposas compartilham com a gente uma situação, algo que tá mexendo com elas ali emocionalmente, enquanto elas falam, a mente do homem já tá buscando solução. Como resolver. E isso pode ser muito prejudicial porque a gente, sem querer, pode comunicar algo muito ruim para elas, como insensibilidade. É, né, gente? Porque nesse momento, né, do acolha, o que a gente tá querendo? Só ser ouvida. Isso. Só ser acolhida. E quando o homem tenta já de bate-pronto dar uma solução e ser mais objetivo, a gente pode entender isso como uma indiferença, uma falta de sensibilidade com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, e aí isso acaba comprometendo a comunicação e afasta o coração. E é exatamente isso que a gente quer fazer nesse primeiro passo, ganhar o coração. Resumindo, ouça antes de falar, sinta antes de tentar resolver. Isso vai ajudar muito. Ok, depois que a gente acolheu, o que a gente faz? A gente acalma. Como nós dissemos aqui,
A mulher, por perceber muitas coisas, elas têm uma tendência a se agitar com um pouco mais de facilidade do que nós homens. E aí, nesse momento, se nós não dermos uma resposta sábia, a gente pode agitar ainda mais, colocar pressão e só piorar a situação. Então, o segundo passo é, depois de acolher, acalma. E em resumo, o que é esse acalmar? Deixar claro que você está com ela naquela situação. Isso é transmitir essa paz, né? É tão bom quando a gente tá ali contando, pode ser algo simples ou pode ser algo mais complexo, e você vê a disponibilidade do outro de te ouvir, de te acalmar naquele momento, porque se você tá dizendo, é algo que tem importância para você. E quando o homem, ele tá ali demonstrando, né, estou aqui com você, vai dar tudo certo, isso é muito bom, e isso transmite paz, e é mais um passinho nesse aproximar do coração e de facilitar essa comunicação. E agora, o último A para os homens é a ponte. Depois de acolher, depois de acalmar, agora é o momento em que nós precisamos estar implicados, agora sim, na resolução do problema. Mas nem sempre a gente vai saber o que fazer, todo o caminho. Mas, quando a gente se dispõe a resolver aquele problema, isso já é um apontamento de como isso será resolvido. Isso já é o primeiro passo para a resolução desse problema, que é o que nós queremos fazer. Gente, eu acho que é sempre muito importante a gente entender que facilita às vezes também a comunicação, né? E esse exercício desses 3 As é a gente ouvir antes de querer falar, sabe? Às vezes a gente é muito rápido, homens e mulheres, para colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. E quando os dois vão compreendendo, esse tempo ao tempo, isso já facilita muito a maneira da gente ouvir o outro e a gente se comunicar com o outro. Tendo dito isto, vamos para os nossos 3 As, mulheres. Vamos lá. Primeiro A que nós precisamos muito praticar é o A do afirme. Afirmar o seu marido, afirmar aí o seu par, não significa massagear o ego. Não é sobre falar mentiras, né? Inventar, aumentar, né? Só pra, né, dar uma mansada. Não é sobre isso, né? Até porque isso seria pecaminoso. Esse A do afirmar não é uma mentira, não é um jogo. Muito pelo contrário. É lembrar você e ele sobre a verdade de Deus acerca da sua identidade. Então, uma linguagem que o homem entende muito bem é a linguagem do respeito. Essa linguagem da confiança. E quando nós afirmamos, quando nós falamos, eu acredito em você, você é trabalhador, você é esforçado, você é inteligente. Nesse momento, você está falando a verdade sobre esse homem que Deus criou para ser isso. E aí isso já facilita a escuta dele, porque se nós começamos criticando, se a gente já vai falando do que está errado, do que precisa melhorar, normalmente isso já compromete toda a comunicação. E talvez você pense assim, mas o meu marido, ele tá errando, não tem nada de bom para falar. Tem sim. E talvez por ele estar errando muito é que ele precise ouvir o contrário, de que isso não combina, isso não é a verdade sobre ele, tá? Então lembre-se, mulheres, nós precisamos afirmar a verdadeira identidade dos nossos maridos. Gente, tô até me emocionando aqui, porque acho que é importante, assim, a gente lembrar, né, que o nosso Deus é esse Deus que coloca em prática todos esses As. Os As que meu bem falou aqui e os As também que nós estamos falando aqui. Lembre-se disso, viu? E o segundo A é o A do aguarde. Não é uma tarefa muito fácil para nós mulheres. Aguardar, esperar, dar tempo ao tempo, mas isso evidencia a sabedoria, né, que Deus nos concedeu de esperar o tempo certo. Não só pra gente falar, mas também pra gente aguardar a resposta, o retorno. Talvez você pense assim, mas eu falei e ele ficou só me ouvindo, ele não falou nada, ele nem esboçou muita reação, com esse silêncio. Isso não significa que ele está indiferente, mas pode ser que ele vai processar, ele vai ponderar. E quando a gente aprende a esperar, mas esperar com paciência, viu, gente? Não é aquele esperar assim, será que ele vai retomar o assunto? Mas descansar o seu coração do Senhor, né? Entendendo que há tempo para tua propósito e parte do céu, pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença na maneira do seu marido te ouvir, na maneira dele absorver aquilo que você falou com ele. O terceiro, não menos importante, é o A do auxílio. Auxilie, porque foi assim que Deus nos criou para ser auxiliadoras. Auxiliar não é fazer pelo outro, mas é fazer com o outro, facilitar a missão do nosso marido, como nós falamos no início aqui, né? Como eu disse, se você está afirmando a verdade sobre ele, auxilie o seu marido a entender isso, coopere, não para puxá-lo mais para baixo, mas coopere para edificá-lo, coopere para ajudá-lo, inclusive nas suas dificuldades. Auxiliar vai nos levar a caminhar junto, com mansidão, com sabedoria, que não é tão fácil às vezes, mas é possível. Com a ajuda de Deus, é possível. Essa missão de auxiliar, ela é tão nobre que foi exatamente essa palavra e essa função que Deus também usou para descrever
a missão do Espírito Santo nas nossas vidas. O auxílio não é uma missão menos importante, menos decisiva, menos nobre, pelo contrário. Isso mesmo, gente. E assim nós concluímos. Exatamente. Porém, é muito importante entender que essa comunicação só vai fluir, esses 3 A's só vão fluir se o nosso coração estiver disponível ali, né, para compreender o outro, para se fazer ele compreendido também. E talvez você tá numa relação aí que você precisa rever algumas coisinhas antes aí, né, porque se a gente tá com o coração fechado, a gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir se entender, mas que Deus ajude vocês aí, né, a viver aquilo que Ele planejou pra gente viver enquanto casais, né, enquanto família, e pode ter certeza que dá certo e que quando a gente aprende a se comunicar melhor, tudo flui. Vale muito a pena. É isso mesmo. É incrível como tem poder nisso. A gente vê ali em Gênesis alguns homens com um projeto de construir uma grande torre. E eles estavam sendo bem-sucedidos. Até que Deus resolve, então, confundir as línguas entre eles. A partir desse momento, o projeto faliu. E, infelizmente, é isso que acontece com muitos de nós. Quando a nossa comunicação é confundida, os projetos, as coisas que Deus tem para nós, eles são prejudicados. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós falamos a mesma língua, tudo aquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos juntos aqui será concretizado. E é isso que nós queremos viver. Isso mesmo. E é isso que nós queremos que você que está aí nos assistindo viva também. Que Deus te abençoe. Com a gente. Fica aqui no nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você se lembrou de alguém aí, se veio um casal que está precisando desse conteúdo aqui, encaminha, compartilha com eles. A gente vai ficar muito feliz. Saber que a gente está conseguindo te ajudar de alguma forma. A gente vai ficar muito feliz. É isso. Isso aí. Deus te abençoe, um abraço e até mais. Tchau, tchau.